Bom, 18 horas em ponto, a gente vai então começar aqui a nosso segundo encontro virtual da Força Tarefa Covid-19, com lideranças de todo o Brasil, nos mais diversos segmentos. E seguindo a pauta que a gente propôs, o primeiro bloco que a gente tem, até mesmo para esperar que alguns colegas cheguem, principalmente para os não palestrantes que tenham alguma notícia mais importante para trazer para a nossa coletividade, a gente vai pedir para que faça alguns comentários. Eu, aproveitando que o professor Jurandir Nadal, da UFRJ, está aqui conosco, né? Opa, tem um cuco batendo por aí? É um cuco na minha casa, Henry. Não, ele só entra para atrapalhar, tá vendo como que é o negócio? Né? É Depois ele casa do fala de mim. interior. Casa do interior, ô Henry. Conhece alguma casa do interior que não tenha cuco? Mas vamos agradecer esse cuco do Dante, porque eu estava formal demais aqui no negócio, e o nosso negócio aqui não é tão formal, assim, cheio de coisa formal, né? Então, doutor Jurandir, eu vou então pedir para que o doutor Jurandir faça uso da palavra, e os colegas, principalmente os não palestrantes, que têm alguma mensagem para trazer, né, para a nossa coletividade, eu vou pedir para que a gente, nos primeiros minutos aqui, a gente possa fazer isso. Ok? Então, doutor Jurandir, a palavra está com você, por favor. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou chefe do Laboratório de Engenharia Pulmonar e Cardiovascular, e lá nós estamos desenvolvendo um ventilador pulmonar, que nós denominamos de VEXCO, ventilador de exceção para Covid-19, o FRJ. Esse é um ventilador, então, invasivo para casos mais graves de Covid e para ser usado onde não tem ventiladores comerciais, né? Então, ele é um ventilador meio cego e está aprendendo agora a fazer a respiração assistida. E nós temos o protótipo pronto e já está aplicado para a CONEP, então, assim que for aprovado pelo Comitê de Ética, nós vamos fazer os testes em humanos. Então, eu creio que esta semana agora, primeira semana de maio. Aí, aprovação da Anvisa com o resultado dos testes para a gente poder começar a distribuir. Como falei em off, a gente acabou de ter uma promessa do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, de receber financiamento para fazer 1.000 unidades. Estamos dependendo da sanção do governador, então isso permitirá a gente assistir um pouco da crise do Rio e talvez de outros estados que estiverem com a evolução um pouco mais lenta, porque a gente ainda tem um tempo aí até chegar ao produto. Excelente, doutor Jurandir. Está ótimo, né? E é bom que acho que você esteja em contato com o pessoal já da Braille, né? E da BIMO também. Patrícia, eu sei que você vai falar um pouco mais, né, sobre a própria questão, né, da indústria estratégica no Brasil mais para frente, mas eu acho que seria bacana aproveitar que o doutor Jurandir está aqui ainda e se você pudesse comentar um pouco sobre o trabalho que a BIMO tem feito nessa área de ventiladores pulmonares. Mais especificamente, Patrícia, a gente sabe que tem assim, deve ter uns 40 grupos no Brasil falando que vão querer fazer ventiladores de emergência e tal. E a gente sabe, até desde os riscos, né, ao paciente, até a questão ética, até de não ficar sacrificando animal com dispositivo que eventualmente não pode só ter uma utilidade futura, né? E, ao mesmo tempo, um esforço muito grande, né, industrial, para a gente aumentar a produção. Se você pudesse fazer um comentário sobre, especificamente, ventiladores, aquilo que já chegou, eu sei que a Braille já se propôs também a ajudar outras empresas, né? Se você puder fazer algum comentário, Patrícia, agradeço, tá? Com certeza. Bom, já falei um pouquinho meu oi para todos. Eu sou a Patrícia Braille, sou presidente da Braille Biomédica. Nossa empresa trabalha principalmente com produtos da área de cirurgia cardíaca e também cirurgia vascular. A questão de uns 2 meses atrás, a gente começou a receber muitos contatos a respeito de ECMO, que é um tipo de sistema para também
para oxigenação em casos graves de pacientes utilizado para isso, né, nessa ocasião agora do coronavírus. E depois, mais à frente, eu quero falar um pouquinho a respeito disso. E também uma solicitação muito grande no mercado brasileiro a respeito de ventiladores. A gente tem visto, e na Abimo também, uma verdadeira corrida do bem. A gente vê isso, que são grupos, assim como você falou, Henry, de todo o Brasil tentando fazer algo realmente para ajudar as pessoas. Então, a intenção é realmente muito boa, mas nada é feito só de intenção, né? Então, nós temos visto também, isso a gente tem discutido, inclusive o Gouveia também está aqui com a gente, fazendo parte lá do Instituto Ética Saúde, ele é nosso diretor executivo, mostrando que muitas vezes essa boa intenção também tem ao seu redor alguns com intenção de lucro somente. Então, eu acho que a gente tem que distinguir bem uma coisa de outra, quem tem condição de fazer, quem tem condição de fazer algo que realmente vai ajudar, ou quem está nessa brincadeira aí, entre aspas, simplesmente para também aproveitar a oportunidade. Então, acho que são 3 aspectos diferentes. Na Abimo, a gente tem conversado bastante a respeito daqueles que podem vir mesmo a chegar a construção de um produto que seja efetivo e que possa trazer benefício aos pacientes. E no Instituto Ética Saúde, a gente está tratando daqueles que têm um outro interesse, que também a gente tem visto bastante. Então, eu acho que é um assunto que cabe a todos nós ficarmos muito alertas, e aquilo que não for para ajudar realmente, que tiver condições de chegar até o fim dessa corrida meio que maluca, a gente tenha a coragem também de denunciar. Então, eu gostaria até depois que o governo falasse um pouco sobre isso, do trabalho que a gente vem fazendo de incentivo mesmo a essa postura que não é muito comum do brasileiro, que é de denunciar aquilo que está errado, né? Então, perfeito. Parabenizo muito o trabalho das universidades, eu acho que nesse aspecto a gente tem que se unir, porque unir a empresa e a indústria, eu acho que é um casamento perfeito, e combater aquilo que a gente sabe que tem interesse meramente econômico escuso, certo? Aí, perfeito. Era isso que eu queria para iniciar nosso bate-papo. Perfeito. Nossa, tem, né? Tem bastante. Tem. Mas isso em relação aos ventiladores especificamente, que não é o foco da nossa reunião, né? Só para voltar aqui ao foco, a gente está na parte ainda de informes iniciais, mas eu estou vendo aqui que eu acho que grande parte dos colegas que estão aqui presentes são dos temas principais mesmo, né? Que são a questão do diagnóstico e também do processo de reindustrialização no Brasil em áreas estratégicas, não é isso? Então, eu vou pedir aqui agora, então, para a gente, seguindo a ordem aqui. Ô, Henry, parece que o Dr. Dante quer falar. Oi, Dante. Oi. Deixa eu fazer só uma pergunta a respeito disso mesmo, porque eu tenho lido, uma vez que foram introduzidos, ou que estão sendo introduzidos, os produtos, alguns produtos, né, que tipo heparina ou derivados dele, enfim, anticoagulantes de alguma forma, caiu muito a utilização de ventiladores, né? Há estatísticas, inclusive, mostrando um número assim, mas muito, de uma queda assim muito grande, né, de uso dos ventiladores, que havia um estrangulamento exatamente por falta deles, né? Eu acho extremamente importante que haja desenvolvimento, né, que haja uma melhoria de tecnologia,
que haja maior autonomia de produção desse tipo de equipamento aqui no Brasil. Todas as coisas que têm a ver com inovação têm o meu apoio absolutamente irrestrito. Não tenho nada a falar, ao contrário. Tenho muito a falar, sim, positivamente desse tipo de ação. Mas me preocupa o fato de você haver, o Henry mesmo falou, que tem mais de 40 grupos no Brasil trabalhando com a questão de ventiladores, e as notícias, pelo menos que eu tenho lido, de um considerável não uso, né, dos ventiladores em função das novas terapêuticas que foram adotadas. Então, minha pergunta fica, será que não está havendo um grande esforço, né, em algo que não vai se continuar necessitando? Ventilador você continua necessitando, independente do coronavírus. Você tem outras funções, outras necessidades que precisam usar os ventiladores, que não o coronavírus, mas não na mesma intensidade que estava se pensando. Então, a minha pergunta fica, e esse esforço todo de não sei quantas empresas, pessoas, universidades, em cima de algo que daqui a pouco você talvez não tenha mais necessidade? Dante, eu só vou pedir para a gente deixar para abordar esse assunto numa outra ocasião, porque senão a gente vai sair muito da pauta do que a gente tem hoje, tá? Tá, ok. Mas se você acompanhar bem, Dante, tem um vídeo da nossa reunião que a gente teve na semana passada, com 16 grupos de pesquisa e de desenvolvimento que estão trabalhando, a gente consegue identificar bem. E aí eu vou até pedir para que o professor Jurandir Nadal, que poderia ser a pessoa que melhor poderia te responder, que a gente faça isso em off, tá? Porque senão a gente vai sair da pauta da reunião, que não é ventiladores, tá? E esse assunto, ainda mais com tudo que você colocou, eu tenho certeza que o doutor Jurandir vai ficar com vontade de ter aquele direito de resposta, que aí foge da nossa conversa, tá bom? Então, vamos voltar para a pauta, tá, ok? Legal. Voltando para a pauta aqui, então, pedir o seguinte, olha, a gente está aqui com os presidentes das 3 maiores organizações na área de diagnóstico aqui no nosso país, na área de pesquisa e desenvolvimento, que são a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial e a SBAC, né? Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. E agradecendo, né, os 3 presidentes aqui presentes, e como a gente combinou, esse bloco eu gostaria de iniciar, e eu vou começar iniciando com o Dr. Carlos Eduardo Ferreira, né, para ele falar algumas palavras iniciais da SBPC-ML, depois o Gouveia e o Luiz Fernando, tá? Pela ordem aqui, ordem alfabética de nome, fica mais fácil, tá? Para vocês fazerem palavras iniciais. E o Walker Laman, que é acadêmico da Academia de Ciências Farmacêuticas, médico e diretor hoje da Eurofarma, mas estudou bastante sobre o caso, tem muitas perguntas que já reuniu, e a gente tem outras perguntas que vão surgir. Eu até vou pedir um favor para os colegas que quiserem interagir a partir de agora, que a gente use o nosso chat, então as pessoas vão se inscrevendo por meio do chat para a gente poder organizar um pouco melhor, tá? O grupo é relativamente pequeno, a gente vai conseguir fazer a gestão, acredito eu, com uma educação de microfone, mas o chat eu acho que é a melhor forma que a gente tem, tá ok? Então, Dr. Carlos Eduardo, a palavra está com você, por favor. Dr. Carlos Eduardo Ferreira, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Por favor. Boa tarde, boa noite para todos. Obrigado, Henry. Eu vou abordar um pouquinho sobre a sociedade, tá? Eu sou médico, sou patologista clínico, atuo profissionalmente em 2 hospitais, o Hospital Albert Einstein e o Hospital São Paulo. Coordeno o laboratório, gerencio o laboratório do Einstein, coordeno o setor de imunoquímica do Laboratório Central da Escola Paulista de Medicina. Presido a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica nesse biênio, 2020-2021. Já peguei uma batata quente aí nessa pandemia do coronavírus, entrando diretamente aí nas nossas vidas, tanto pessoal quanto profissional.
A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica é uma sociedade médica, uma das 54 sociedades científicas vinculadas à AMB. A nossa sociedade ela tem em torno de 1.000 associados, entre médicos, farmacêuticos, bioquímicos, biólogos, químicos e outros profissionais da área da saúde também. A gente tem em torno de 300 associados de pessoas jurídicas, aí entram empresas de grande porte do diagnóstico in vitro, empresas de médio e pequeno porte também, empresas de softwares laboratorial, empresas de diferentes ramos, aí, laboratórios clínicos também, grandes, médios e pequenos, diferentes empresas que prestam assistência aí, nessa rede do diagnóstico laboratorial. Tá? A nossa principal preocupação em relação à pandemia, né, justamente onde a gente pode agregar mais valor, é na disseminação do conhecimento científico. Tá? Isso é bastante importante, né? Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de testes de laboratório disponíveis para a prática clínica. A gente estima um número em torno de 7.500 tipos diferentes de testes. Se colocar nos testes genéticos, esse número aumenta exponencialmente, né? Hoje a medicina de precisão aí ela chegou forte, só que ela deu uma parada, agora uma parada forte, tanto a medicina de precisão quanto os outros testes. E tudo se focou aí para os testes de diagnóstico da Covid-19, tá? E isso, assim, como veio uma doença muito nova, toda a indústria se mobilizou em desenvolver testes para a identificação tanto do vírus diretamente aí, do RNA viral, quanto dos anticorpos que são produzidos a partir da exposição no nosso organismo. Em relação aos testes, o teste principal aí, não sei se eu acho que Doutor Carlos, deixa eu pedir um favor. Aqui eu acho que as questões mais técnicas, né, sobre o que a gente tem dos testes, né, eu acho que do cenário, a gente tem um panorama que a gente consegue outras fontes, né, assim, eu queria aproveitar esse nosso momento que a gente está agora, principalmente para tem algumas coisas, eu tenho certeza que dentro da SBPCML, que são algumas questões que podem ser preocupantes, sabe? Mais urgentes que dependem da gente estar aqui, de repente, com o pessoal da CNI, do Senai, da indústria de forma geral, de outros segmentos, que a gente possa usar o que nós vamos conversar aqui hoje para uma ação propositiva, algo do gênero, tá? Então, assim, se eu pudesse, acho que quase que um pedido seria, se pudesse dar em uma frase, assim, falar, se eu tivesse que dar uma mensagem agora da SBPCML para esse grupo, essa mensagem seria essa aqui, né? E eu vou pedir a mesma coisa depois para o Dr. Carlos Gouveia e do Dr. Luiz Fernando, porque, assim, o que são as organizações, as sociedades, eu acho que se não tiver claro para todos aqui os presentes, a gente pode assincronamente, né, pegar esse material nos sites e reunir aqui, mas acho que aproveitar o nosso momento aqui de conversa justamente para ir para esses pontos mais críticos, tá ok? Então, desculpa te interromper, mas eu vou te pedir para isso. É porque eu ia acabar abordando, porque a gente tem dois grupos de testes aí, o que preocupa mais a gente, é lógico, é a quantidade de testes. O que preocupa mais é a quantidade de testes sorológicos que estão chegando ao mercado, principalmente os testes rápidos, com diferentes qualidades de materiais, né? Foi colocada ainda a preocupação aí pela outra colega em relação a diferentes interesses comerciais também, né? Tem muita gente que acaba não tendo um produto de qualidade e com a pandemia fica interessado em entrar no mercado também sem uma qualificação adequada. E essa preocupação é grande, né, visto que a gente está lidando com diagnóstico. Os testes rápidos já não têm um desempenho tão adequado, e ainda mais quando se tem uma qualidade inferior, esse desempenho fica muito ruim. Então, essa é uma preocupação grande. E a outra é a capacidade de testagem, né? Isso é a ampliação da capacidade de testagem do RT-PCR principalmente, que é o diagnóstico padrão ouro. Hoje a gente, basicamente, a 80% ou 90% aí de toda a testagem está na rede privada. A rede pública tem uma capacidade pequena de testagem
de RT-PCR. Eu estou estimando em torno de 12 a 15 mil testes dia no Brasil. E todos os laboratórios estão tentando ampliar essa capacidade produtiva, tentando importar equipamentos, importar kits para conseguir ampliar essa capacidade produtiva. Esse teste é restrito a poucos laboratórios do país, tá? No âmbito privado, são poucas as redes, no âmbito público, tem os LACENs espalhados pelo Brasil, mas com uma capacidade produtiva pequena ainda, e a gente acredita que isso é uma preocupação, porque a gente precisa testar mais para poder conhecer a dinâmica da circulação do vírus. E isso é a minha mensagem. E do lado da qualidade do teste, a gente já está fazendo um projeto conjunto aí, com a CBDL, com a SBAC, que eu acho que depois aí o Gouveia vai poder detalhar melhor, em parceria com laboratórios privados, avaliando a qualidade e o desempenho dos testes de detecção de anticorpos, principalmente. Excelente, Dr. Carlos Eduardo. Só para pegar um número aqui, então, a capacidade nossa atual de testagem de RT-PCR, ela é de 12 a 15 mil testes dias. Isso já é a capacidade instalada hoje, é isso? Hoje, A gente aumenta isso dia a dia, né? Isso depende do laboratório. Chegou uma nova máquina para extrair DNA, novos termocicladores, e eu vi hoje que o Paraná ampliou, estava em torno de 500, 600 testagens, estão conseguindo agora ampliar, eu acho que a partir da semana que vem, para 4 mil testes dia. Os esforços são de todos os estados, todos os laboratórios, tanto públicos quanto privados, mas se você falar em dimensão de país, aí, em torno de 200 milhões de habitantes, chegar no número de testagem elevada, a gente vai precisar caminhar bastante. E a briga comercial por esses materiais são no mundo inteiro, né? Os Estados Unidos testa bastante, mas ainda fala que testa pouco. A Coreia teve um país de menor dimensão, testou bastante. A Itália testou muito pouco, Espanha e França testam muito pouco. E o Brasil também não é diferente, a gente conseguir aumentar essa capacidade produtiva. Perfeito, obrigado, Dr. Carlos. Bom, agora falando do Carlos Gouveia agora. Gouveia, você pode pegar a bola aqui que está e acho que é Posso, claro. Né? Bom, para quem não me conhece, sou Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, que é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que reúne as empresas que são importadoras, produtoras de testes, de reagentes e equipamentos. Patrícia comentou também, e aí vou ser bem breve, mas eu sou diretor executivo do Instituto Ética Saúde, do qual participam algumas das entidades aqui presentes. E para aqueles que não o conhecem, eu convido que visitem o site, que é www.eticasaude.org.br. Tá? É importante fazer esse tipo de menção, porque todo mundo estava trabalhando com conceitos de integridade, incorporando projetos dos mais diferentes que lidavam com ética e integridade, compliance nas empresas, instituições, e de repente parece que tudo sumiu, parece que ficou pouco importante. Pelo contrário, o momento é extremamente importante, nós estamos com uma série de ações em andamento, e eu vou, Henry, pedir a gentileza depois para você compartilhar com todo mundo. Tá? Dentre as ações, nós teremos algumas discussões agora com o CAD, no dia 11 de maio, já com a CGU, a Controladoria Geral da União, ainda em maio também, um pouco mais adiante, junto com a FGV Ethics, e depois com várias outras instituições e órgãos de controle, dentre outras ações. Tá? Uma campanha de ética não é moda, ética é saúde, está no ar, e muito do que vocês militam aí no dia a dia, eu sei que vão encontrar apoio com as ações que nós fazemos. Patrícia é vice-presidente do Instituto, então vocês podem contar com ela também aí como uma grande colaboradora. E entrando na questão do diagnóstico, eu gostaria de resumir um pouco o que a gente tem feito. Na verdade, tem sido um esforço conjunto dos diversos atores, como meu xará falou, as entidades estão se esforçando ao máximo para integrar os esforços, para exatamente lidar com esses desafios que estão surgindo. A SBAC, a SBPC e a CBDL estão num projeto já juntos, com a Abramed também, e que eu resumiria como parte de um grande esforço. O primeiro deles, acesso. O primeiro desafio era trazer produtos adequados e produtos para lidar com a pandemia aqui para o Brasil. A legislação anterior da Anvisa não permitia, de uma forma tão rápida e tão ágil, até porque os produtos estão sendo desenvolvidos enquanto a gente está aqui conversando. É tudo muito recente. Foi feita uma flexibilização da legislação
e hoje nós já temos mais de 60 produtos registrados para o diagnóstico do Covid. Dentre os produtos registrados, nós temos desde o teste rápido, sorologia, existe teste rápido de antígeno também, e várias outras tecnologias como quimiluminescência, fluorescência, os POCT, os Point of Care, com tecnologias totalmente inovadoras, extremamente user-friendly aí, e, obviamente, vários testes de PCR já comerciais, já prontos. Isso nos dá um acesso a uma base interessante, mas muitas vezes de produtores e mesmo produtos não conhecidos. E o ponto que tanto o meu xará quanto o Barcelos já levantou em outras ocasiões é como lidar com esse mundo desconhecido, que muitas vezes fez lá um produto, lançou, o estudo inicial que acabou dando suporte para índices de sensibilidade e especificidade, muitas vezes foi com uma base pequena, e quando a gente chega na vida real não é bem assim. Então, entra o segundo ponto, que é qualidade. Nos comprometemos aí como entidades, junto com alguns grandes laboratórios com estrutura hospitalar, DASA, Fleury, Einstein, Hermes Pardini, para citar alguns, Sabin, DB. Nós montamos um protocolo que foi discutido aí com vários especialistas, e um protocolo para testar todos esses produtos da mesma forma, não importa qual laboratório, e aí sim tirar conclusões de especificidade, sensibilidade e uma série de outros dados relevantes para quem precisa usar esses produtos. Esses resultados vão começar a ser liberados a partir, nós esperamos, desta semana, e serão disponibilizados num site comum que a gente vai anunciar também, testecovid19.org. A ideia é que isso sirva de referência não só para o setor privado, mas também para o setor público. Tá? Em todas essas ações de acesso, de qualidade, e depois o terceiro ponto, que é testagem, nós estamos trabalhando braço a braço com o Ministério da Saúde, tanto com a CGLab, Coordenação Geral de Laboratórios, com o pessoal da SCIT, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, e também com a Anvisa em várias gerências. A GVIT, que é a gerência de registro para diagnóstico, a GGTES, que é a parte de serviço, e a GGLAS, que é a de laboratórios de saúde pública, e obviamente não podemos esquecer a GGFIS, que é fiscalização. Tá? E por que eu acabo mencionando tudo isso? A gente falou de acesso, ok, estamos trazendo os produtos. Qualidade, a gente vai dar um panorama do que está disponível exatamente para todo mundo poder escolher as melhores opções, e aquelas que forem de fato trágicas ou inaceitáveis, aí até por essa proximidade com a Anvisa, a gente imagina que toda e qualquer ação que seja de fato necessária vai ser bem rápida. Tá? E por fim a questão de testagem, que é discutir como ampliar a nossa capacidade, seja com os testes mais sofisticados, como o caso de biologia molecular, até com as outras opções, ELISA, quimiluminescência, que vão aumentar a capacidade e escala dos laboratórios, e muitas vezes com produtos novos, mas tecnologias mais conhecidas. Todo laboratório tem, no mínimo, uma lavadora, uma leitora e uma pipetadora, às vezes sim ou não, para rodar a ELISA, então é tranquilo. E até a questão do papel também dos testes rápidos sorológicos. Para isso acontecer, a gente está tratando o quê? Como lidar com cada um dos canais que estão aí à disposição. E a ideia é nós fazermos também esse esforço, e aí entra o Conselho de Farmácia, entra o Conselho Federal, inclusive também, até a própria Abrafarma está querendo apoiar, é a questão de como lidar com a informação sobre a doença, qual o papel do diagnóstico, lembrando que todo teste pode ter sucesso se ele for um teste certo, para a pessoa certa, no local certo e na hora certa. Então é fundamental você conhecer qual a performance e as limitações e poder aí sim tirar o melhor resultado. Então esse site, através desse esforço comum, ele vai ter não só uma área de informações para leigos, como informações técnicas, e ali a gente quer fazer um repositório, inclusive de estudos, trabalhos científicos, e aí até dentro globalmente, até para trazer dados relevantes de qual tem sido conduta em outros países, guidelines, para efeito de comparação.
E, por fim, uma parte de treinamento. Treinamento que possibilite até os profissionais que necessitem uma atualização, uma orientação, que eles encontrem ali com vídeos de ensino à distância para se atualizar. E, por fim, não menos importante, é o que fazer com todo esse esforço. Na verdade, a gente vai estar gerando, tanto no setor público, com a expectativa aí de 42 milhões de testes, no setor privado, eu estimo que a gente possa, nos próximos meses, chegar a uns 30, 35 milhões de testes também, combinando as várias possibilidades. Nós vamos ter muitos dados. Esses dados estão extremamente relevantes. Não só dos dados dos testes reagentes, mas também dos positivos, mas também dos negativos. Porque aí sim a gente vai conseguir ter uma plataforma adequada para servir de base epidemiológica para correção das rotas que nós estamos adotando ou até construção de políticas de saúde pública onde for necessário. Então, e para isso também contamos com a própria Fiocruz. Cláudio Mairovich vai começar também alguns trabalhos conosco pela Fiocruz e depois, se quiser, Henry, podemos convidá-lo para cá também. E até a própria CGLab já está vendo como fazer a incorporação desses dados na base do notifica.saúde ou até se a gente vai ter uma outra base. Tá? Então, eu resumo aqui a minha intervenção, mas só para falar que a chave, de fato, é a colaboração de todos os atores. Ninguém tem a fórmula correta, está todo mundo aprendendo enquanto o trem está rodando aí, está viajando. Então, a gente tem muito que colaborar mesmo, de fato, um com o outro. Henry, você está mudo. Bom, pronto. Pessoal, obrigado por ter me avisado aqui, né? Bom, obrigado, viu, Gouveia? A gente vai passar agora a palavra para o doutor Luiz Fernando Barcelos. Eu acho que quando você falou bastante coisa, né? Eu estava acompanhando o Walker visualmente ali, muitas das perguntas que nós temos, e queria também aqui fazer o comentário que temos a presença do Marcos Machado, que é o presidente do CRF São Paulo, quem recentemente esteve, inclusive, numa conversa conosco na Academia de Ciências Farmacêuticas, né, Marcos? A gente tem certeza que tem várias questões a serem postas, mas a gente vai aguardar aqui o Dr. Luiz Fernando Barcelos também fazer a interferência inicial dele, né? E vamos para a sessão depois de interações que a gente possa ter, tá? Acusando alguns outros nomes que chegaram aqui um pouco mais tarde, temos também o Dr. Carlos Prudêncio, que é no Instituto Adolfo Lutz. Prudêncio, vi que você entrou, está quietinho ali embaixo, sem câmera. O Rafael Pontes, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Amapá, está aqui conosco também. Cristina Quintela, do Profinit, professor Gesil Sampaio, também do Profinit, ali presente. Dante levantou o dedo ali? Rapidamente, Henry. Eu tinha dito para você que, para mim, esse horário era um horário muito difícil e realmente eu não tenho mais condições. Eu lamento profundamente não continuar nessa conversa que agora é que estava começando a esquentar os motores, né? Então, acho que nós íamos entrar realmente na parte melhor agora. Infelizmente, eu vou ter que assistir o vídeo depois, porque eu não vou ter condições de participar. Obrigado, uma boa noite e um abraço a todos. Obrigado, Dante. O bloco que você ia participar, o Antônio Bezerra aqui, eu sei que já está por dentro de tudo, então está bem, obviamente, bem representado. Muito obrigado. Um abraço. Só não vai ficar falando de mim, que eu acho que o Bezerra não me conhece, né? Ainda bem. Claro, Ainda bem que ele não te conhece. Tchau, tchau. Bom, Dante. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Vamos lá, então. Bom, já então passando a palavra para o professor Luiz Fernando Barcelos, né? Doutor Luiz Fernando, por favor, a palavra está com você. Uma boa noite a todos. Meu nome é Luiz Fernando Barcelos. Me conhece mais por Barcelos. Aliás, quando me chamo de Luiz Fernando, eu fico olhando assim para os lados e dar conta que é comigo. Mas eu atualmente sou presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Num parágrafo eu quero apenas dar uma ideia do que é a sociedade. Nós somos uma sociedade científica, profissional. Temos em torno de 4.000 associados profissionais e temos 2 braços que atendem à área laboratorial.
o braço do controle de qualidade, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade, PNCQ, que tem 5.600 laboratórios que fazem o programa, e o braço da acreditação, que nós temos em torno de 600 laboratórios acreditados. Essa doença, a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo com ela. No primeiro momento, todos nós fizemos uma espécie de copia-cola assim, do comportamento de outras doenças infecciosas, mas com o passar dos dias se vê que ela tem um comportamento um pouco diferente, ela está surpreendendo em algumas situações, não está seguindo os padrões esperados e isso está criando uma certa dificuldade. O que nós temos tentado trabalhar como sociedade? Primeiro, em conjunto com as demais. Estamos fazendo junto com a SPPC, junto com a Abramed, junto com a CBDL, esse trabalho de avaliação de kits diagnósticos. Fizemos várias notas e textos encaminhados à Anvisa, ao Ministério da Saúde, sempre cartas conjuntas, tentando mostrar, alertar coisas que são, entendemos, importantes e como são comuns, a gente fez cartas conjuntas. O que nós estamos nos preocupando muito, e acho que em decorrência, até me permite a crítica, mas eu acho que aquele programa diário que o Ministério da Saúde fez mais intensamente, mas continua fazendo, durante muito tempo falaram dos testes para coronavírus e falavam assim do PCR, falavam da pesquisa de anticorpos, assim meio que sem explicar exatamente o que era um e o que era outro. E deu uma ideia para a sociedade que era tudo a mesma coisa. Né? E só agora, mais recentemente, que o Ministério da Saúde acho que deu conta disso, está começando a mostrar um pouco mais. Então, nós estamos muito preocupados que os nossos clientes, no momento que esses kits estão chegando ao mercado, vão chegar aos laboratórios querendo fazer exame sem saber exatamente para que aquele exame serve. Então, nós estamos muito preocupados e estamos procurando, através de todos os nossos meios, colocar tanto para a sociedade quanto para os próprios laboratórios os cuidados sobre isso aí. Primeiro, alertando de que esses kits estão entrando com um registro muito sumário, ou seja, ele é declaratório, eles não estão passando por uma análise prévia na Fiocruz, então corremos o risco de ter kits de qualidade inferior à necessária, à esperada e à necessária, e os laboratórios têm que ter cuidado na utilização desses kits diagnósticos. O segundo ponto que nós trabalhamos, nós oferecemos para todos os laboratórios, inclusive 2 textos. Um texto seria um texto de conhecimento para que o laboratório oferecesse para o cliente, antes de fazer o exame, mostrando para ele para que aquele exame serve e quais são os momentos mais adequados para aquele exame. E um segundo texto para ser colocado no laudo, procurando mostrar sumariamente o significado daqueles testes. Principalmente a preocupação de que esses testes, a maioria que são ser feitos nos laboratórios agora, são os anticorpos, já que a pesquisa do PCR está sendo feita pelos laboratórios mais especializados, etc., que tem essa tecnologia. E os laboratórios, de uma maneira geral, vão fazer muito anticorpo. Não é o momento mais adequado para fazer essa pesquisa. Perfeito. Doutor Luiz Fernando, Sim. Vou aproveitar. Eu acho que a gente deu para ter uma boa ideia, né, das atividades aí educacionais e de informação que a SBAC já está realizando, né? Acho que complementa o quadro que a gente teve nessa apresentação inicial. Eu acho que a gente vai começar a entrar em alguns assuntos talvez um pouco mais técnicos, né? E a gente tem algumas outras questões também, que eu sei que o Dr. Walker Lama já separou, né? Sobre, por exemplo, né, a questão da recente liberação da venda dos kits em farmácias, uma preocupação com a coleta de dados epidemiológicos. Estou me espelhando muito na conversa do Dr. Marcos Machado, né, que está ali nos observando ali, visualmente, acho que está fazendo uma linguagem visual também. Mas, Walker, eu vou passar a palavra para você fazer a parte da coordenação das perguntas a partir de agora, ok, Walker? Está com a palavra. Claro, Henry, com prazer.
Eu acho que antes de eu começar com algumas que eu já recebi, também com algumas que eu tenho para fazer, eu queria eventualmente ver se o professor Lisandro gostaria de fazer uma pergunta, porque ele já levantou a mão algumas vezes. Né? Eu queria pedir uma coisa. Lisandro quer fazer uma pergunta. Possível. Isso. As sociedades brasileiras de patologia e de análises clínicas falaram muito da qualidade. O Gouveia também citou bastante a questão dos testes em si, da produção, mas eu acho que agora está faltando a parte da farmácia. E se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer um complemento de toda essa situação, porque nesse momento, mais do que nos laboratórios, a discussão é como é que isso vai ser feito nas farmácias. Vocês me permitiriam aí 2 minutos? Eu poderia complementar depois, daí depende da ordem, se eu quiser falar primeiro ou falar depois, para mim, é indiferente. Daí, doutor Walker, o que o senhor... Eu gostaria apenas para complementar as informações, porque eu acho que complementa nesse instante a fala do doutor Barcelos. É possível? Eu vou dar uma abordagem nisso depois, já que a gente vai trabalhar com isso aqui. Eu também sou farmacêutico, né? E vamos abordar também essa temática aqui na pergunta. Aí o senhor me permite, aí depois o senhor complementa. Então vamos o doutor Lisandro, na sequência, o doutor Marcos Machado. Muito obrigado. Pronto. Então, eu sou professor da Universidade Federal do Sergipe, a minha área é imunologia clínica, e nós trabalhamos já há 20 anos. Eu sou membro tanto da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, como da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Então, muito obrigado à presença dos 2 presidentes aqui, que muito nos honra, porque são pessoas que realmente levam as análises clínicas a um alto patamar. E como professor universitário aqui na área de análises clínicas, nós encabeçamos um projeto de testagem rápida para 7.500 pessoas, então 3 braços. O primeiro braço é um inquérito epidemiológico. Exatamente, a gente tem uma parceria com a Universidade Federal de Pelotas. Professor, se me permite, professor Lisandro. Professor, eu acho que as informações sobre as ações individuais que cada um está fazendo, a gente pode deixar para falar assincronamente. Vamos aproveitar aqui que a gente tem, acho que direto para a questão que você gostaria de colocar, se me permite. Tá? Porque essas informações a gente pode depois passar offline. Pronto. Não, perfeito, eu ia chegar lá. A questão é, nós temos 3 tipos de testes, que é o Cas7, que detecta IgG e IgM, o teste rápido. Temos a quimiluminescência, temos a quimiluminescência de IgG e IgM para SARS-CoV, a fluorescência IgG e IgM para SARS-CoV e a fluorescência para RNA. Então, esses são os métodos que a gente dispõe aqui. Eu queria que os representantes dessas egrégias sociedades abordassem 2 pontos que me preocupam muito. O primeiro ponto é a validação dos testes rápidos que estão entrando no Brasil. Nós fizemos a revisão sistemática da testagem rápida e nos assustou pela qualidade dos artigos que foram publicados, e principalmente que Suzuki tinha falado, acho que outra pessoa também, do N utilizado para a validação desses testes, que é um N pequeno, 20 pacientes, 20, 25, 30. Então, sendo bem breve, qual a opinião de vocês da validação, quando isso vai sair, já que existe uma angústia no mercado, né? Essa validação de sensibilidade, especificidade e acurácia desses testes, e um comparativo de vocês de qual o melhor teste. Será a fluorescência? Será a quimiluminescência? Qual a opinião de vocês? Estamos com um grupo trabalhando com ELISA e biosensor. Será que esse é o futuro? Talvez a gente padronizar um teste 100% brasileiro? Então, fica a pergunta. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Não sei se o doutor Gouveia quer responder rapidamente em 1 minuto ou menos. Posso tentar. Bom, nós temos aí vários testes. Na questão de avaliação, só para você ter uma ideia, a gente está fazendo um painel, um protocolo, 100 testes, 100 amostras diferentes. São 40 negativas, anteriores a dezembro, as outras 60 positivas, sendo 40 IgM e 20 IgG. No caso do IgM, usa-se uma curva de seroconversão de amostras positivas a partir do 7º, 9º, 11º, 12º dia, e com isso você tenta ver qual é o melhor, o ponto ótimo até dos testes em termos de confirmação.
Tá? Eu só vou fazer um pedido, por favor. Vamos lembrar que a gente não está numa reunião técnica de especialistas, é que a gente tem empresários, a gente está conversando com gente de todos os segmentos. Então, assim, essas perguntas mais técnicas, eu gostaria de pedir para que a gente deixasse para a gente resolver assincronamente. A gente pode responder isso depois, tá ok? Bom, então eu vou pedir agora para já passar a palavra ao senhor Marcos Machado. Tá? Desculpa, Carlos Eduardo, é porque assim, é um assunto muito técnico, eu acho, tá? Só o comentário. E, de fato, não é o melhor foro isso daqui. Eu acho que a gente pode fazer uma pergunta direto para as associações. Ok? Pode ser assim? Só queria complementar falando que é um trabalho voluntário. Não dá para testar as empresas que não se voluntariarem. É verdade. E isso já é um viés dessa avaliação. E só um comentário que aí sim tem a ver com isso tudo, a empresa que não se voluntaria a querer ser testada, ela já é um bom indicador. Né? Exatamente, era esse o ponto. As empresas estão procurando, empresas não associadas da CBDL estão nos procurando e muitos produtos estão sendo importados sem registro. Tá? Infelizmente, vocês não sabem, mas existe uma brecha para se importar durante a ausência de produto no Brasil, durante o desabastecimento, uma brecha para se importar produtos desde que eles tenham registro em algum outro país de regulação forte. E aí tem muito produto que a gente não está sabendo, a gente está vendo no mercado, e aí a ideia é de fato oferecer. Como a Anvisa e o Ministério estão apoiando, a gente entende que esse nosso trabalho conjunto aqui vai ter o seu resultado efetivo aí em breve. Ok, obrigado, Carlos. Doutor Marcos, gostaria de uma intervenção aí bastante rápida, antes que o doutor Henry brigue com a gente, 1 ou 2 minutos? Gostaria sim, porque, como o Henry colocou, nós estamos falando bastante de técnica, mas a questão é a seguinte. Primeiro, existem realmente diversas técnicas, algumas melhores do que outras, e a nível laboratorial, isso pode ser feito, inclusive, várias técnicas no mesmo laboratório, com químio, com ELISA, enfim. A ELISA também tem sido muito utilizada. Mas a questão agora os testes rápidos estão aí. A sociedade não está falando também de fazer isso no laboratório somente, muito pelo contrário. A grande discussão os testes rápidos chegaram à farmácia e eles serão utilizados. E como diz o Gouveia, a qualidade desses testes, o que passar pela CBDL, que também não significa que todos serão de ótima qualidade, porque terão que ser avaliados, mas alguns, inclusive, não serão avaliados. Então, a grande questão que fica, eu acho que é a seguinte, os testes estão aí, eles serão realizados na farmácia. A Anvisa, nós tínhamos conversado, eu tive a felicidade de participar de uma reunião com muitos de vocês aqui na segunda-feira, antes da Anvisa aprovar a resolução, aliás, não era a resolução ainda, era a diretoria colegiada que ia fazer a reunião, nós conversamos sobre isso e eu disse, olha, existe uma preocupação no mundo da farmácia, como é que isso será feito? As farmácias, elas não estão divididas de forma igualitária, ou seja, não existe no mundo da farmácia as farmácias no mesmo nível. O mundo da farmácia é muito diferente. Uma coisa se chama farmácias das redes Abrafarma, outra coisa se chamam as redes de pequeno e médio porte e as outras farmácias pequenas que não fazem parte sequer de nenhuma dessas associativismo ou das grandes redes. Pois bem, então nós vamos encontrar lá fora esses testes colocados, apesar da resolução da Anvisa ter limitado, e ela acho que foi uma resolução até bem feita do ponto de vista de solicitar algumas exigências, aliás, que teoricamente limitariam que seja feito de qualquer forma. Porém, nós estamos no Brasil, a vigilância sanitária não cumpre o papel adequado de visitar todos, até porque tem limitações, e nós vamos encontrar realmente algumas limitações. Pois bem, o que o governo colocou ali, eu acho que é muito importante, vocês como lideranças poderiam fazer, e eu tenho feito isso, eu dei muita entrevista. Hoje de manhã, inclusive, já dei 3, 4 entrevistas, CBN, etc., dizendo o seguinte, o paciente, quando chegar na farmácia, ele tem alguns direitos e ele deverá fazer uso disso. Primeiro, pedir para conversar com o farmacêutico, porque somente o farmacêutico pode realizar esse exame. Segundo, pedir para verificar se os kits têm registro na Anvisa, que faz uma diferença gigantesca. Terceiro, verificar com o farmacêutico qual é a sensibilidade, qual é a qualidade e a sensibilidade desse teste. Porque nós tivemos, sim, no Brasil, entrando kits aqui, com 30% de sensibilidade, embora não fosse isso que nós esperávamos. 30% significa dizer que cada 10 pessoas que testarem, somente 3
terão seus resultados Concluindo, doutor Marcos. Coerentes. Então, eu vou concluir. Então, assim, é muito importante nesse momento dizer o seguinte: embora os laboratórios sejam, de fato, as empresas referências para se realizar esse exame, esses exames estão na farmácia, os farmacêuticos precisam ser treinados e nós também não preparamos, num primeiro momento, nenhuma das entidades farmacêuticas tinha preparado esses treinamentos. Hoje nós já emitimos um manual, na semana que vem começam os treinamentos com vídeos e também capacitações online. Agora, é preciso também que a sociedade saiba que esses testes têm limitações e precisam ser conversados antes de realizar, sob o risco de, como disse o Dr. Barcelos, imaginar que esses testes também serão a salvação. Embora eles devessem, sim, fazer um papel importante do ponto de vista de epidemiologia, mas vai depender da qualidade do teste e, claro, da onde ele vai ser realizado também. Sem dúvida. Tá. Obrigado. Eu vou fazer, então, algumas perguntas já de ordem, perdão de se atropelar um pouco, Walker, mas, assim, algumas questões aqui que eu acho que são bem, talvez, de ordem propositiva, que a gente possa levar dessa nossa reunião como um resultado. Né? Uma pergunta que que já fiz para o Gouveia e para outros colegas também é: Gouveia, enquanto esses testes ainda não foram testados, mas pelo menos houve a boa vontade das empresas de entrar em contato com a CBDL, com a rede de vocês, já existe uma pré-lista, pelo menos, daquilo que está sendo testado? Que poderia ser... Porque tem muitas organizações que estão perdidas justamente que elas não sabem comprar, não ter resultado, mas só de saber que está lá com vocês, eu acho que já é uma indicação de, pelo menos, uma boa vontade do fornecedor. Tem algum comentário sobre isso? Claro, a gente está estimando que semana que vem, pelo menos uns 10 a 12 produtos já sejam listados com os seus resultados. O Carlos dos que Eduardo, estão na fila. Dos que estão lá. Né? Mas a gente já tem pelo menos, acho que uns 25 que já foram distribuídos. E a gente está distribuindo para os diferentes laboratórios, até para não sobrecarregar ninguém. O meu xará, se quiser comentar... Essa lista do que foi distribuído, ela é publicada também ou não? Ela vai ser publicada nesse site que eu falei, o teste 6 de maio. E que a gente vai lançar no meio da semana que vem. Dia 6, né, Cadu? 6 de maio, acho que é a data que você propôs, né, Gouveia? Que eu acho que o site vai estar montado. E aí aqueles resultados que já estiverem disponíveis já vão ser publicados e nós vamos colocar quais os produtos que estão em análise também, de tal forma a indicar. Deixa eu trazer outra informação que é importante. A gente não vai estar trazendo selos de qualidade, aprovado e reprovado. A gente vai estar trazendo os desempenhos dos testes. Isso é importante. Você tem uma variação entre um e outro. Isso pode ser de acordo com o tipo de amostras também. Isso é importante deixar claro aí que, o teste foi aprovado, reprovado, está no site. Não. Só a boa vontade da empresa querendo participar, eu acho que isso já é um grande indicativo de avaliação da empresa, essa transparência. E aí sim avalia o desempenho de cada um. Todo produto for testado, se tiver uma má performance, ele tem direito a pedir uma segunda avaliação. Nessa segunda avaliação, ele pode mandar mais 100 testes, vão ser testados, e a Anvisa já vai estar acompanhando também. Então, se repetir, já vai ter alguma ação imediata. Uma informação em relação aos testes rápidos, que é importante, que a preocupação que foi trazida pelo Machado, você tem uma variação também em tipo de amostra utilizada. Né? Normalmente as farmácias usam amostra de sangue total. Isso acaba trazendo um desempenho inferior para o teste quando comparado à amostra de soro. Você pode pingar nesse mesmo teste rápido a amostra de sangue total ou a amostra de soro, que é uma amostra centrifugada. Isso é importante, você tem diferença de desempenho dos testes. Perfeito, então. Outra pergunta é a questão da coleta dos dados epidemiológicos, né, daquilo que está sendo feito na rede de farmácias, por exemplo. Pelo que, até onde foi o conhecimento que chegou a nós ali, a Anvisa autorizou a venda, mas ela não versou sobre a coleta de dados. Vocês têm alguma informação sobre isso? Então, eu acho como que poderia... Fala, Gouveia. Então, a ideia original era que nós pudéssemos usar a mesma base que as vigilâncias usam, que é a notifica.saude.gov.br. Mas um primeiro problema que já apareceu é que para os pacientes assintomáticos você nem consegue entrar lá. Então, esse é um negócio. Eu tinha feito uma reunião com a CGLab. Não foram autorizadas
Oi? Só complementar, Gouveia, que as farmácias não foram autorizadas a vender, foram autorizadas a realizar. Isso não é um autoteste, é um teste rápido para realizar no ambiente da farmácia. Perfeito. Ah, tá. Perdão. Obrigado, Marcos, pela correção. Então, não só as farmácias vão ter que executar o teste, mas a ideia é que captem esses dados. O sistema atual, a princípio, não está funcionando ou não estaria adequado. E aí, ontem eu tive uma chamada do Ministério perguntando se a gente não conseguiria organizar, eventualmente, algum sistema que pudesse coletar tudo isso. E eu nem tive tempo de falar com o Barcelos e com o Carlos Eduardo, mas já falei com a empresa que está organizando o nosso site e, a princípio, sim, parece possível, inclusive que poderia ajudar a integrar também os dados de farmácias, laboratórios públicos e privados. Então, pode ser um negócio até maior do que a gente imaginava, mas, de fato, de novo, a gente está sendo atropelado com os fatos, né? A gente não estava preparado para isso. E só um detalhe em relação à parte de epidemiologia da doença e a característica do teste, a informação mais relevante vão ser a parte da imunização, de cura, né? Eu acho que nessa fase da epidemia, eu acho que ainda a gente não está no momento. Eu acho que mais para frente a gente deva ter um perfil maior. Se for testar a população hoje, praticamente os testes vão ser todos negativos. Né? E de qualquer jeito também a gente tem um outro fator aí que é o volume disponível no mercado. O mercado ainda está desabastecido. Embora a gente veja muitas marcas, muitos registros, o volume disponível ainda é muito baixo. Então ele vai crescer em maio, acho que junho vai atingir um patamar adequado. Tá ótimo. Bom, de qualquer forma, pessoal, eu gostaria aqui de agradecer já a participação de todos os colegas do mundo aí da clínica, eu acho que das análises, né? Eu acho que em relação à primeira reunião que nós tivemos, em relação até aquilo que a gente teve, a reunião na academia também, acho que uma tranquilidade que eu diria que talvez saindo daqui dessa conversa é saber que esses canais de interlocução, inclusive com os órgãos de governo, com as grandes organizações, está acontecendo. Isso é um alento, eu diria, né, que essa informação chega a nós. Só fazer um último comentário ainda dentro disso e o que a gente pode levar daqui. Eu tive ontem reunião com o pessoal do Ministério da Economia também, e até eu vi que você convidou o Maicon também para fazer parte. Eles estão muito interessados, estão colaborando com o Ministério da Saúde. Para quê? Para fazer um grande levantamento da disponibilidade futura próxima de testes para aumentar a capacidade de testagem. Então, a gente deve colaborar nesse sentido, Segundo, iniciativas de produção local, não apenas dos testes, mas também do pré-analítico. Tá? Inclusive a questão do SWAB, que também interessa para o governo apoiar iniciativas. Então fica aqui o recado nesse sentido. Excelente. Eu vou pedir para todos os colegas que têm sites, materiais, outras informações sobre as organizações, outras perguntas eventualmente, que, por favor, postem informações no nosso chat, porque depois a gente pode compartilhar isso de uma forma um pouco mais organizada, tá ok? Mas já passando para o próximo bloco, e pedindo até um pouco até uma desculpa para a Patrícia Braille, que está desde o início, né, Patrícia? E a gente até tinha falado, a gente achava que a parte dos testes diagnósticos fosse um pouco mais rápida, até em função da participação no Gouveia na segunda-feira, mas a gente vê quantas coisas a gente tem e como é bom a gente ver essas diferentes visões das diferentes organizações também, né? Então, muito importante a gente saber o que está acontecendo, né? Acho que isso exato, Patrícia. É muito bom mesmo e, assim, eu acho que eu ouço isso tudo como boas notícias, de saber que o governo está contando com as grandes organizações e não tentar fazer alguma coisa, né, com aquilo que dá para fazer, por exemplo, dentro de casa, né? Isso é fantástico. E a mobilização de vocês, acho que sociedade civil, de forma geral, é excelente a gente saber disso tudo, não é isso? Legal. No nosso bloco 2 da nossa conversa, a gente, na verdade, é um início de conversa, né? Porque quando a gente fala de retomada do desenvolvimento industrial de setores estratégicos no Brasil, isso não é conversa para meia hora, uma hora, é uma questão muito mais abrangente, não é isso? Mas, ao mesmo tempo que toda a grande jornada a gente tem que dar os primeiros passos, né? Então, para a nossa conversa de hoje, a gente teria aqui, né, o Dante Alaro e a Jana Sagazio, que estariam conosco. A Jana acabou de escrever aqui falando que teve um problema, realmente não vai poder se juntar. Mas a gente tem, então, aqui a Patrícia Braille, né, a presidente da Braille Biomédica, conselheira da ABIMO,
E nós temos também o Antônio Bezerra aqui, né, da Bifina, que acredito que, principalmente a Bifina, junto com Farma Brasil, tem trabalhado bastante nesse assunto, né, Bezerra? Até como a Patrícia já falou um pouquinho no começo da reunião, e o Bezerra está quieto até agora, Patrícia, eu vou passar a palavra já para o Antônio Bezerra, Bezerra, se você pudesse dar um panorama das discussões que estão acontecendo, né, no contexto da indústria farmacêutica, farmacoquímica, puder dar uma introduzida nisso, seria fantástico para a gente. Bezerra, a palavra está com você, por favor. Só abrir o microfone do Antônio Bezerra. Acho que você tem que abrir seu microfone, Bezerra. Canto esquerdo inferior. Ok. Pronto, abriu. Primeiro, agradecer ao convite e falar um pouco sobre o que é realmente o foco hoje do nosso tema, que é a retomada da produção industrial dentro da cadeia farmacêutica. De alguma maneira, também temos a participação de um integrante, né, do Conselho de Administração da Bifina, que é o Walker. Ele pode estar também trazendo e tem um amplo conhecimento desse ponto. Eu gostaria também de ter essa participação do Walker também. Bem, a Bifina, e também como você está orientando os participantes, eu não vou fazer nenhum aprofundamento, mas é uma entidade de 33 anos. Vou deixar também o nosso site para que haja, por parte de todos os integrantes do grupo, a visão atual dos nossos trabalhos. Mas, de qualquer forma, nós temos hoje a retomada de uma tarefa que vem sendo feita não só pela Bifina, mas por todo o segmento nacional, de uma retomada e do fortalecimento da produção da cadeia farmacêutica brasileira. Já havia sendo observado pela Bifina a necessidade de trabalhar uma proposta nesse sentido, e isso realmente trouxe agora uma convergência junto a esse momento que vivemos. E, de alguma maneira, também, nós dividimos nosso segmento entre o produto, o insumo farmacêutico, o IFA, e o produto acabado. A Bifina, ela congrega um grupo de, ainda, os que se conseguiram manter no mercado de produtores de IFAs, e isso, de alguma maneira, traz uma história, traz um trabalho já realizado, e isso mostra a nossa condição hoje de importadores. Nós, praticamente, no ano de 2019, importamos 2 bilhões de dólares de insumos farmacêuticos para que pudéssemos ter a produção do produto acabado. Isso demonstra toda essa dependência, que não é só do Brasil. A própria pandemia mostra a dependência dos outros países, que, de alguma forma, optaram em fazer a aquisição desses produtos no leste asiático, principalmente China, e agora, dentro desse contexto a China agora retoma, mas, de alguma maneira, houve uma grande preocupação com a retirada da China desse mercado no início do ano, no início da pandemia, e isso trouxe ao mundo inteiro a necessidade de repensar essa dependência, uma dependência muito significativa, em torno de talvez 2.000 IFAs que nós industrializamos no país para o nosso arsenal terapêutico. O Brasil, praticamente, ele não fabrica 200, né? Então, isso é um fato que em alguns outros países é um pouco maior, mas um pouco menor. De qualquer forma, isso é a realidade que acontece dentro de todas a rede de produção. Desse aspecto, começamos a trabalhar uma proposta, e isso teve a preocupação do governo. O governo também nos motivou a isso, e começamos a discutir. Já temos um embrião desse trabalho, mostrando os eixos necessários a que se faça uma primeira intervenção, os eixos da produção e a tecnologia, o que nós vamos identificar como estratégico, quais são os IFAs estratégicos para o Brasil, internalizar essa produção, quais são os intermediários, os produtos de partida que são necessários para essa
definição dessa política e, de alguma maneira, trazer os aspectos regulatórios, os aspectos econômicos de fomento dessa retomada. A gente se preocupa também, e como eu falei de materiais de partida, os IFAs, que são as matérias-primas necessárias à fabricação dos medicamentos finais, elas possuem necessidades de síntese, no caso, se forem produtos sintéticos, produtos biológicos, e isso também remete a uma necessidade estrangeira. Então, nós temos que conciliar, dentro dessa busca da retomada da produção nacional. Só para que vocês tenham ideia, hoje o mundo depende da China para o uso de antibióticos. Nós, praticamente, os Estados Unidos, que tem um parque fabril importante, eles fecharam a última fábrica de antibióticos em 2004. Então, praticamente o mundo inteiro depende da China com relação a esse grupo terapêutico. E isso traz a possibilidade de, no médio e longo prazo, tomando realmente as devidas intervenções, porque isso não é uma política de governo, isso deve ser uma política de Estado para que realmente possamos avançar e termos principalmente uma cesta definida. Nós estamos buscando um indicativo da RENAME, que é a Renação Nacional de Medicamentos, do Ministério da Saúde, como um guia para que possamos olhar nesse aspecto, mas, ao mesmo tempo, também nos propomos a desenvolvimento de P&D com relação a novas moléculas. O Brasil tem capacidade para fazer isso. Isso também se agregaria tanto a fazer produtos já que não tenham mais proteção patenteira, mas também desenvolver moléculas, e isso dentro do ambiente do mercado, tanto o mercado público farmacêutico no Brasil é significativo, a garantia da compra pública pelo governo, o mercado privado. Nós temos agora a mudança da legislação com relação à IFA, que faz o Brasil realmente ter uma igualdade regulatória com outros países, e isso é importante para as empresas nacionais terem essa capacitação. E, olhando um outro eixo, olhar o eixo também da exportação, que nós poderíamos, na medida que o mundo começa a entender que não pode só depender de uma fonte, nós poderíamos também ter esse braço para as indústrias nacionais desenvolverem. Então, isso está sendo ainda, junto, como você colocou, junto com a Abicif e junto com o Grupo Farma Brasil, um documento inicial, que já está bem avançado, e nós esperamos que na próxima semana possamos fechar e já fazer uma sinalização para áreas do governo que são importantes. No caso, há uma estratégia também buscando inserir a indústria de farmacêuticos e farmacêuticos numa indústria de defesa nacional. E isso, em momentos como esse, traz sempre uma preocupação. Muito recentemente, aí há 10 anos, nós tivemos a crise da heparina, né, em termos da condição chinesa, da contaminação chinesa. Perfeito. Mas, de alguma maneira, não acendeu o sinal vermelho. Eu acho que a pandemia traz esse sinal vermelho, e, concluindo, nós podemos observar o interesse realmente do governo de fazer uma sinalização forte para essa retomada. Perfeito. Bezerra, muito obrigado aí pelo panorama, né? Uma coisa interessante, né? Você comentou bastante, né, a questão da base, né, dos IFAs, da Abicif, Abifina, mas aí tem todo um outro lado, né, de essas indústrias ligadas a outras indústrias também. E aí um ponto assim do que eu tenho talvez observado um pouco de fora aqui, que a gente vê que alguns setores estão se organizando, né, para levar algum tipo de proposta, mas eu não sei até que ponto que intersetorialmente isso está acontecendo também, né? Seria uma conversa, talvez, não só de um setor específico, mas os setores trabalhando conjuntamente para uma proposta, talvez para um plano, né? Então, mas, de qualquer forma, eu acho que para a gente passar para uma visão de outro setor também estratégico, né? Eu vou pedir para a Patrícia Braide aqui fazer alguns comentários antes de a gente poder voltar aí para uma discussão mais aberta com todos, tá ok? Patrícia, por favor.
Nossa, o que o doutor Antônio Bezerra acabou de dizer, eu acho que muito pouco falta a ser acrescentado. A gente pode pegar tudo que ele disse e colocar também no setor industrial, da indústria médica, né, médica, odontologia, laboratórios, que a ABIMO representa. Essa é a nossa discussão lá também. Até quando a gente vai aceitar ouvir que nós não somos capazes e competentes? Quando a gente ouve esse grupo falando, chega a ser, deixa eu encontrar uma palavra, chega a ser ridículo o que a gente muitas vezes debate a respeito da indústria nacional. Nós temos uma capacidade, um potencial tão grande que tantas vezes é represado, é suprimido, é ridicularizado perante nós mesmos. Então, essa falta de confiança do brasileiro em si próprio, ela precisa terminar para que a gente possa realmente construir o país que a gente merece ter. Então, eu acrescentaria muito pouco, é o que nós temos discutido na ABIMO constantemente. Acho que nós não podemos, como associação, como indústria, como pesquisadores e como cidadãos brasileiros que somos, deixar essa oportunidade passar. Nós precisamos desse momento de uma união, como você acabou de dizer, Henry, intrasetorial, intra-associação, para que a gente firme, nesse grupo aqui, olha quantas cabeças pensantes, quanta representatividade tem aqui. Isso é uma amostra só. O Brasil é assim em todas as áreas. Então, até quando a gente vai autorizar que tudo venha da China ou que tudo venha de algum lugar e que nós continuemos com essa síndrome de cachorro vira-lata que Nelson Rodrigues já falava a nosso respeito? Então, é hora de pegar essa oportunidade e fazer valer aquilo que realmente nós somos. Eu não quero acrescentar mais nada, já foi dito. Perfeito. Mas eu posso falar um pouquinho? Só um minuto só, Luciane, já te passo, tá? Só para continuar a fala dela. Não, sim, mas acho que é uma questão mais do que falar de cenário, é falar de uma proposta. Toda vez que a gente tem um grupo como esse, o pessoal fala, tá, como foi a reunião, né? Você vai falar, a reunião foi bacana, mas o que a gente tira de uma reunião ao final de uma coisa como essa, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um bloco que teve de análises clínicas, a gente consegue levar principalmente para o pessoal que está nas ICTs hoje, batendo cabeça muitas vezes com os testes ali, a gente consegue levar pelo menos uma posição interessante, né, que está vindo das sociedades, das maiores sociedades, que a gente pode abrir um canal, inclusive, né, Gouveia, que a gente já tinha até aberto. Quando a gente fala, né, por exemplo, da importância de a gente reduzir o nosso complexo de vira-lata, às vezes é interessante, né, Patrícia? Talvez a gente dá visibilidade àquilo que é feito no Brasil. Talvez muitos brasileiros não saibam que tem empresas como as aqui representadas, por exemplo, que produzem aqui no Brasil. Então, saber que produz aqui, saber quem são as indústrias que de fato estão ajudando a gente a segurar o rojão numa hora como essa, importante. A gente não tem a Magnamed hoje aqui, né, Patrícia? A gente até tentou contato, né, com o CEO da Magnamed, mas é uma empresa brasileira que exporta para o mundo. Vamos falar a própria Braille Biomédica, né? A Patrícia, ela acabou não comentando, mas a Braille, ela desenvolveu um equipamento de circulação extracorpórea, né, com uma tecnologia altíssima que a gente não imagina que possa ter no nosso país, né? E até por conta do que a gente teve da pandemia, me parece até que teve uma aceleração no processo de desenvolvimento, não é isso? Então, sim. O que eu fico imaginando desse bloco é só de dar visibilidade àquilo que é produzido aqui no Brasil, a gente já está fazendo um pequeno serviço para o nosso país, não é isso? Não sei, é uma ideia aqui que me ocorreu, mas gostaria de ouvir depois os colegas. Mas, Jussiane, passo a palavra para você, porque eu acabei te interrompendo. Não, tranquilo. Não, assim, eu acompanhei a indústria desde 2000, né? Então, eu acompanhei essa fase da China, aquela coisa toda que todos aqui sabem. Eu vejo que agora a indústria está sendo realmente importante. Então, qual é a minha ação hoje para tentar ajudar a indústria?
eu participo do grupo Open Innovation, né? Até eu vou falar isso para, de repente, a gente poder fazer, vocês poderem vir, de repente, até para essa ação também. Eu vou organizar um evento online do Open Innovation para poder, eu vou trazer pessoas experientes da indústria para poder falar suas experiências nessa fase do Covid, para poder ajudar a desenvolver as indústrias que são pequenas, médias não, porque as médias já entendem, mas mais as pequenas, sabe? Para dar um up, para ajudar elas nesse momento e até para ajudar elas a aproveitarem e crescerem, né? Porque muitas indústrias não, as pequenas principalmente, elas não estão enxergando que é o momento delas entrarem no mercado nacional. Então, eu vou desenvolver esse evento para poder expandir para todos essa oportunidade para ver o que acontece, né, gente? Eu acho que a gente tem que, nessa parte industrial, a gente tem que aproveitar o momento para tentar ajudar essas indústrias para elas se desenvolverem, porque o mundo acadêmico, ele por si só já é desenvolvido pela questão toda intelectual, né? Agora, eu acho que as indústrias, eu acho que precisariam desse know-how, sabe? Dessa ajuda, daqui a pouco, de grandes indústrias e também, acredito, de pesquisadores, né? Não sei se vocês acham a mesma coisa, né? Bom, a gente está caminhando aqui, né, para as nossas 7h16. Bezerra e Patrícia, principalmente, né, vocês estão representando aqui o setor industrial desses segmentos. Assim, recomendações que vocês teriam, ou ideias que vocês trariam para nós como um grupo como esse, que nós poderíamos realizar aqui. Vocês teriam alguma recomendação para nós? Eu acho que a gente poderia fazer um documento, um fruto dessa reunião que a gente teve hoje aqui, em prol de... Assim, deixa eu tentar colocar em outras palavras. A gente sempre fica muito refém do governo. A gente sempre é refém de algo que depende de outro, depende do poder. Nós somos o Brasil, nós somos os integrantes principais desse cenário. E a gente fica sempre à deriva, a gente fica sempre comendo a poeira e não fazendo. Então, eu acredito, você deu a ideia, Henry, que a gente se juntando para poder ter força juntos para chegar para o governo falando, olha, nós somos o Brasil, nós somos aqueles que fazemos. Vocês são meros representantes nossos, então olhem para nós. Nós estamos dizendo que nós precisamos disso, queremos aquilo, somos capazes daquilo outro. Então, eu acredito na sociedade civil, eu acredito que somos nós que construímos e mudamos tudo. Mas nós temos que ser mais unidos, mais fortes. Por isso a importância dessa força conjunta. Então, talvez um documento que a gente possa levar, também não sei muito bem a quem, eu acho que isso é algo da gente discutir também, para mostrar que nós somos as cabeças pensantes, que nós temos o que fazer e construir, estamos fazendo, enquanto eles brigam, enquanto eles querem só pensar na próxima eleição. Nós estamos aqui. Então, de que forma a gente poderia, aliás, vou roubar a tua pergunta, de que forma a gente poderia fazer algo que representasse nós todos para mostrar essa força e que nós queremos a mudança, nós queremos ter estrutura, musculatura para poder reerguer essa indústria nacional que tanto ficou à deriva, que tanto sofre com tudo que acontece, né? Então, era isso que eu gostaria de ouvir de vocês também, o que nós podemos fazer. Não tenho ideia, sei que temos que fazer algo. Eu agregaria ao que a Bezerra trouxe a possibilidade de se
dar transparência a documentos como o nosso, né? Como você bem colocou, Henrique. Nós estamos trabalhando com a cadeia, né? Então, temos a farmacêutica, a farmacêutica, porque nós entendemos que esse projeto da retomada da área do setor produtivo farmacêutico há necessidade de se fazer conjuntamente, então isso já está em andamento, e vamos fazer o término desse documento, vamos entregar ao governo, e eu acho que poderíamos ter várias iniciativas nesse sentido da retomada dos segmentos, e poderia ser dado essa explicitação, essa publicação pelo canal, para que a sociedade entendesse que há realmente um empenho desses segmentos industriais nacionais para que se busque o fortalecimento desses setores. Sim. Bezerra e Patrícia, a Jana Sagazio, por uma infelicidade, ela não pôde estar aqui conosco hoje, né? Mas ela está ali na CNI, né? E seria interessante até saber quanto que a CNI está agregando essas iniciativas. Vocês têm uma ideia de algum trabalho conjunto já sendo realizado, coordenado pela CNI ou pelas grandes instituições, vamos dizer assim? A diretoria da BIMO também faz parte, né, do Conselho Nacional da Indústria. Então, a gente tem representatividade lá, então eu acho que é importante usar esse fortíssimo canal também, mas essa junção mesmo de várias áreas, né? Nós representamos uma força muito grande dentro do Brasil, se a gente souber usar dessa força para o bem. Então, eu acho que chega da gente estar sempre comendo a poeira na rabeira, esperando que eles façam algo. Nós somos a força produtiva. A gente está aqui para isso. Então, e sempre pedindo favor. Não sei, mas como indústria privada que nós somos, agora estou falando pela Braille, que dificuldade. Então, a gente ouve no jornal, a gente lê a respeito de financiamentos, de dinheiro para desenvolvimento de produtos. Até agora não chegou nada na mão do empresário. Nada, é só conversa, é só politicagem. Então, nós temos que ter essa força, e é ridículo o que eu vou dizer, mas é a união mesmo que faz a força. Se a gente não se unir, nós não vamos ter força nunca. E eu acho que o momento que essa doença mundial trouxe é a gente poder acordar para isso. Acordar desse sono profundo de que tem alguém mandando em nós. Somos nós que temos que fazer isso. Rafael, perfeito, obrigado, Patrícia. O Rafael Pontes, né, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Amapá, pediu palavra. Rafael, palavra com você. Bom, boa noite a todos. Primeiro é uma honra participar e agradecer o convite ao Henrique. Dizer que já estou aprendendo bastante com vocês, e aqui do norte do país, que hoje o Amapá enfrenta os piores índices do Brasil, aí com o Covid-19, está muito preocupante o que vem acontecendo aqui na nossa região. Espero que vocês estejam me ouvindo, que a internet aqui também não está muito boa, mas tentar contribuir. Eu acho que a fala que a Patrícia fez agora mostra um pouco da desconexão, não só do governo, Patrícia, mas das universidades com o mercado, né? Eu estava falando ontem numa videoconferência que a gente teve todas as universidades federais e institutos com paralisação total de aulas diante de todo um arcabouço da RNP, de infraestrutura, de tecnologias. É um pequeno exemplo, né, de como que parece que esse ambiente está desconectado de uma realidade social que a gente vive hoje e que espera muito mais de nós, né, da academia, dessa integração com o mercado, dos próprios governos. Então, isso me preocupa muito. Estou falando também do aspecto do ensino, mas isso vale para as relações de transferência de tecnologia, para as relações de desenvolvimento científico e tecnológico, né, para a produção intelectual de todo o país. Né? Então, é uma preocupação que eu faço registro. Né? A gente tem um potencial enorme no Brasil, né? Redes colaborativas, muita gente boa, talentosa trabalhando, mas além de ficar à mercê de gestores que não fazem, assim, vou usar a palavra, não fazem questão, mas não valorizam de forma devida e estruturada, né, ou institucionalizada
todo esse potencial brasileiro, eu acho que a gente precisa também dar esse grito de guerra aí, mostrar o nosso potencial, faço esse registro, né? Eu tenho conversado através do Consect, né, com outros colegas secretários, né, fiz um registro sobre o papel do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, que eu considerei bastante apático nesse momento. A gente poderia ter tido ações mais amplas, mais estruturadas, mais integradas entre os estados, e isso ficou um pouco à mercê, ficou tudo muito solto. Mas eu acho que é um momento importante. Esse trabalho de reuniões como essa agora, né, talvez aproximem ações, né, a gente possa agir de forma mais integrada e colaborativa. Coloco aqui o Estado do Amapá à disposição, né, hoje estou como secretário de Estado, mas sou professor da Universidade Federal, junto com o professor Daniel, que também está aqui presente, e faço parte da rede Profinit, do mestrado de propriedade intelectual, aqui que a Cristina se faz presente. Eu acho que é o momento da gente juntar forças mesmo, né, abordar as ideias que a gente está à frente. No início se falou, por exemplo, das questões do respirador, vou encerrar minha fala, Henry, mas a gente falou um pouco aqui dos respiradores. Eu também acho que foram ações muito soltas, né, sem um apoio estruturado e bem orientado dos ministérios, para que a gente não fizesse replicagem de trabalhos, né, esforços redobrados. Então, acho que para terminar minha fala, nós vivemos hoje uma ausência de lideranças na política, na academia e no mercado, para que a gente possa integrar tudo isso e juntos promover resultados melhores para o Brasil. Então, a liderança somos nós mesmos. Perfeito, é isso mesmo, mas precisa integrar. Vamos pegar de Não dá para transferir responsabilidade mais, né? Exato. Bom, integração eu acho que é mais ou menos o que a gente está procurando fazer aqui, né? Eu comentava que, por incrível que pareça, como que um grupo como esse se forma, né? De juntar tanta gente boa num ambiente como esse. Claro, o digital ajuda, mas uma das respostas que tem, por que esse grupo se formou dessa forma? É porque não tem outro. Então, assim, o que vocês comentaram agora, Patrícia, Rafael, Bezerra, a gente vive realmente num vácuo de lideranças, né? Então, a gente acho que mais do que nunca precisa dar sequência a esse tipo de trabalho pequenos que a gente faz por aqui, e eu acho que a gente pode continuar, né? Mas, de qualquer forma, pessoal, dia do trabalho hoje, 1º de maio, 7h27 na capital federal do Brasil, né? Todo mundo já um dia puxado de trabalho. E a gente aqui, acho que merece um descanso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai fazer aqui o final da nossa sessão, mas eu imagino que uma forma que a gente poderia terminar essa nossa gravação e esse vídeo vai online, é uma coisa que pode parecer estranha, mas a gente já se despedindo aqui, mas eu vou pedir para que todo mundo, ao final desse nosso vídeo aqui, se puder, deixa o vídeo ligado, para a gente fazer 1 minuto de silêncio, em nome daqueles que tombaram por conta da pandemia no Brasil e no mundo. Então, é isso, pessoal. A gente vai continuar falando pelos grupos, a gente segue em contato, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, não é isso? Então, 1 minuto de silêncio, por favor.